Olá, meu querido e minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja na tua vida. Deus abençoe a tua vida. Você que ama a palavra de Deus, que ama as Escrituras Sagradas, eu quero compartilhar um texto. Acredito eu que será de suma importância. Hoje é sexta-feira, semana que se comemora a Sexta-feira da Paixão, se comemora os últimos dias de Cristo na Terra, né? Que Cristo ele morre. Ele foi crucificado, foi morto e ressuscitou milagrosamente. Eu quero compartilhar um texto que eu acredito que será relevante para a nossa vida. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o biógrafo evangelista João, capítulo de número 20, a partir do versículo 1, está escrito assim: a Bíblia relata que Maria Madalena, no primeiro dia da semana, no domingo de manhã, ela vai ao sepulcro, onde Jesus foi sepultado. E ao chegar no sepulcro, ela detectou que a pedra estava removida e que não tinha ninguém no sepulcro. Maria, ela volta e fala para Simão Pedro: olha, fui lá no sepulcro e o corpo do nosso mestre não está lá mais. E ali saíram Pedro e João, discípulo que Jesus amava. Então, quando Maria Madalena reporta para Pedro e para João essa notícia, diz o texto sagrado que Pedro sai correndo e João. Só que no meio do caminho, João ultrapassou a Pedro e vai correndo na frente. Quando João chega primeiro no sepulcro, ele olha dentro do sepulcro e ele percebe que os lençol que cobriram o corpo de Jesus estava ali no chão e o corpo do mestre não estava ali. Porém, João, ele não entra dentro do sepulcro. Logo em seguida chega Simão Pedro. E quando Simão Pedro chega no sepulcro, Simão Pedro ele faz totalmente diferente do que João faz. Simão Pedro ele olha, não só se contentou com o olhar, Simão Pedro ele vai entrar dentro do sepulcro. Quando Simão Pedro ele entra dentro do sepulcro, ele percebeu e viu, né, que os lençóis que cobriu o corpo do mestre estava no chão e o lenço que cobriu o rosto e os olhos de Jesus estava dobrado à parte. Isso tem um significado. Quando as pessoas que tinham uma condições econômicas, ricos, fazendeiros daquela época, os empregados não tinham costume de sentar à mesa com o patrão. Só depois que o patrão acabasse de almoçar, fazer a sua refeição, que os empregados vinham e comiam aquilo que sobrava. E tinha uma tradição que quando o patrão ele acabava de comer, se ele pegasse o lenço e deixasse embolado em um local, estava dizendo que o patrão não ia mais sentar à mesa. Então o empregado poderia sentar e fazer a sua refeição. Quando o patrão deixava, a cultura judaica deixava o lenço dobradinho em cima da mesa à parte, isso significava que o patrão ainda ia voltar para poder fazer uma outra refeição e o empregado não podia sentar à mesa. Só que, no caso de Jesus, quando ele ressuscitou, perceba que os lençóis estavam no chão, e os lençóis no chão e o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado à parte. Isso significa que Jesus, que ressuscitou, ele está dizendo, afirmando para os discípulos que ele vai voltar. E nós cremos que Jesus voltará. Então hoje é sexta-feira que nós comemoramos, né, a cultura cristã. Muitas religiões hoje se comemoram sexta-feira, que é chamada Sexta-feira da Paixão de Cristo. Nós sabemos que ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi colocado no sepulcro, mas domingo pela manhã teve uma novidade. Domingo pela manhã a pedra foi removida. Jesus não está lá mais. O que significa a Páscoa? A Páscoa tem um simbolismo muito grande, porque a Páscoa, para os judeus, é a saída do povo israelita lá de Israel, do Egito.
Então, quando o povo estava a cativo lá no Egito, Deus resgatou esse povo com as mãos fortes. E antes desse povo sair de lá do Egito, eles comemoraram a Páscoa. A Páscoa simboliza a passagem do anjo. Lembra que o Senhor disse para o povo de Israel que eles teriam que matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, na janela, para que quando o anjo da morte descesse à meia-noite, ia encontrar o sangue. E o sangue estava estampado nos umbrais da porta, na janela, aonde o anjo da morte passava e via aquele sangue, não podia entrar, que aquela casa estava protegida. E a Páscoa para os judeus simboliza a passagem do anjo, a saída deles de Israel. Na Páscoa eles usavam 3 elementos. Eles usavam o pão asmo, sem fermento. Eles usavam a erva amarga e também usavam o cordeiro. Então o cordeiro significa Jesus na cruz, que foi morto como cordeiro. Aquela erva amarga que eles comiam simbolizava os 430 anos que eles passaram lá no Egito. E o pão asmo, sem fermento, significava também Cristo. Então, para os judeus, a Páscoa é a passagem do anjo, a saída deles de Israel, do Egito, para a terra prometida. Para os cristãos, a Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Ele se entregou. Lembra que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa para nós cristãos, para a igreja, é Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascual. O que importa para nós é que Cristo, ele ressuscitou no domingo pela manhã, quando Maria Madalena foi no sepulcro, quando Pedro entrou no sepulcro, quando João foi no sepulcro, a pedra estava removida. Ele ressuscitou, ele está vivo e voltará milagrosamente para buscar a tua igreja. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa.